Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Real. Eu sou Jennifer Montenegro, estou aqui com João Chobê. Fala pessoal, sejam bem-vindos. E Vanessa Lima. Olá, sejam bem-vindos. E hoje estamos com um convidado super especial. Olha só quem está aqui, Tiuli. Muito obrigada. A gente tá chiquérrimo hoje, né? Fala, galera. Satisfação estar aqui com vocês. Vamos falar sobre prosperidade, no final das contas, né? E tô muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Show, Muito obrigado. obrigada. A gente que tá Obrigado pela muito honrado presença. de te receber aqui, Isso super aí. felizes. Isso aí. Muito aconchegante aqui. Vou falar um pouco do Tiuli, com certeza vocês já conhecem, mas a gente vai falar aqui uma pequena bio e daqui a pouco ele vai contar também um pouco mais da história dele, tá? Ele é administrador, mestre em finanças pela Universidade de Sorbonne, analista CNPI, fundador do canal Tiuli, com mais de 800 mil seguidores nas redes sociais, é investidor profissional e empresário do setor imobiliário. Muito obrigada mais uma vez. E conta, Tiuli, a sua história, como que você chegou no mundo aí dos investimentos, das finanças? Primeiramente, a satisfação de falar desse assunto é uma paixão. Começou há 13 anos. A minha mãe, ela era o meu aluno que eu foco, né? A pessoa que até tem uma receita, ela conseguiria fazer um planejamento e ter uma prosperidade financeira. Só que ela era uma ótima mãe, né? Então, queria dar tudo que os filhos queriam e acabava se enrolando financeiramente com isso. Aí tinha dívida com cartão de crédito, tinha que penhorar as joias na Caixa Econômica. Não sei se a galera dessa geração sabe que existe esse tipo de coisa. E aí eu comecei a ver que, pô, se eu pegar aquela cautela da Caixa e tirar, ela em um ano vai acabar pagando 2 vezes aquilo. E aí eu comecei a entender, a pensar sobre taxa. E foi assim que eu comecei a ver as finanças. E em 99, teve a maxi de valorização do real. Eu não sei se vocês sabem, mas o real ele já valeu menos do que o dólar. E aí, em pouco tempo, o negócio meio que dobrou, de janeiro a março. E a gente recebia a pensão que meu pai pagava para minha mãe em dólar, porque o setor que ele trabalha era de petroquímica. E aí aquele negócio dobrou e eu fui querer entender o que aconteceu. E aí que eu comecei a conhecer um canal chamado Bloomberg, que o pessoal deve conhecer aqui. Comecei a ver aquelas cotações passando e eu fui começar a entender por que pagava tanto dinheiro ficar investindo no governo. Depois eu comecei a entender a dinâmica dos negócios ali para 2001, que teve um apagão elétrico no Brasil. Então, naquela época eu via o meu pai muito preocupado com o negócio de gerador e logo depois eu entrei na faculdade e eu lembro muito claro o meu professor falando: o setor elétrico está sendo vendido por 1/5 do seu valor patrimonial. E foi ali que eu comecei a entender um pouco mais sobre renda variável, investimentos. E hoje eu estou aqui na Real. Muito bom, muito bom. Show de bola. E como que você saiu, assim, vamos colocar dos bastidores de gostar de investimentos para dar esse passo para se tornar um influenciador e falar sobre investimentos, né? Da onde que veio essa vontade, por que isso aconteceu, o que te motivou a fazer isso? Eu sempre fui extrovertido, tímido. Não sei se existe isso, né? Mas meu sonho era ser comediante. Adoro. Boa. Acho que tirar um sorriso de uma pessoa é um grande valor que você gera para o mundo. E aí, como esse negócio não deu certo, a gente chegou nos investimentos. E aí, no dia 5 de março de 2018, eu fui convidado pelo meu mestre, Fábio Figueiredo, Vlad, que para mim é a pessoa que mais entende de análise técnica no Brasil. E ele me chamou para fazer uma live. E naquela live ali que durou 1h20, eu sentia uma chama dentro de mim, muito vivo mesmo. Eu me lembro que depois eu fui na casa do meu pai, a gente mora no mesmo prédio. Falei assim: pai, obrigado por ter deixado eu ser quem eu queria ser. Porque eu acho que esse é um grande segredo do mundo, né? Quem consegue ser aquilo que quer ser, tá conectado com a sua identidade. E aí você acha um superpoder que existe dentro de você. Só que eu vejo hoje em dia que isso nasceu antes. Porque eu costumava fazer umas caminhadas com meu irmão, Stefano, e eu tinha a crença limitante de que dinheiro só saía de ativos. Eu falava assim pra ele: cara, conheço 50 países, já estudei pra caramba, tenho experiência, eu tinha que monetizar meu cérebro. E esse é o principal ativo que todos nós temos, é a nossa criatividade, a nossa capacidade de lidar com conflitos, de concatenar ideias.
E eu falava assim, olhando lá pro mar, eu vou monetizar meu cérebro em 50 mil por mês. 50 mil por mês. Falei isso durante mais de um ano consecutivo. Isso lá, física quântica. E aí começou a nascer o negócio da rede social com essa live. Depois disso, eu entendi que era isso que eu queria fazer da vida, porque eu me senti muito feliz naquele momento. Legal. E fiz 206 vídeos seguidos no YouTube. Caraca. Olha. Todo dia. Tinha vezes que eu ficava ansioso, fazia uns 3, 4. E não sabia que isso dava dinheiro. Uhum. Aí, depois de um ano fazendo isso, eu administrava, tipo, mais de 20 grupos de WhatsApp abertos. Caramba, cheio de gente. Atendia todo mundo, de graça. E aí eu descobri que dava pra ganhar dinheiro com essa história. E aí, como eu já tinha esquentado muito esse público, sem querer, falando da minha paixão, pô, o resultado financeiro foi absurdo. Uhum. Foi muito além das expectativas, né? Foi R$1.800.000 em 2 dias. Porra. Eu nem sabia o que era landing page, pra tu ter noção. Uhum. E aí o negócio, falei, pô, 1.800.000, maneiro. Aí Dá reinvesti certo, dá tudo no mercado financeiro, para os alunos verem, né? Sim. Eu fiz isso mais 3 vezes depois. E hoje em dia, pô, 38 mil alunos. Pô, o negócio ficou muito maneiro. Isso Mas, era- assim, internamente, sempre acho que tá muito ruim. É, Não sei se vocês são assim Sim, também, fica né? se sabotando ali. Mas a gente, caraca, podia ser melhor. E a É. galera fala assim, tá maneiro e tal. Aí eu falei, cara, mas o negócio tá morrendo. Eu sempre acho que o negócio vai morrer no dia seguinte. Uhum. E aí eu trabalho mais. Sim, somos Acho assim que- também. acho que isso é bom, né? Também. Isso é bom, É. pra sempre estar E sobre- aperfeiçoando. Ele falou da questão do poder da mente, né? De você mentalizar. E eu, mais ou menos um ano atrás, no evento do ATAB, eu já tava ali, a gente já tava de conversar do podcast para trazer o Tio Uli. E tá vendo? Olha o poder da mente aí. Hoje o Tio Uli também. está aqui Tá vendo? conosco no Na Real. Show de bola. Estamos aí com 60, quarta-feira saiu outro episódio, 60 episódios, 60 semanas no ar. Então é muito importante, né? Você mentalizar e fazer também. Não adianta ficar mentalizando e se acomodar. Pô, Tem que esses botar a mão na 206 vídeos que eu fiz, Você fez. eles tinham 3, 4 views. Uhum. Olha. Aí depois de um tempo, esse meu professor que me chamou para essa primeira live, ele falou assim, pô, tu não quer fazer aqui um treinamento para a maior empresa de agente autônomo do Brasil? Uhum. Agente autônomo, para quem não sabe, é o corretor de imóveis do mercado financeiro. Desculpa, assessores de investimentos, mas eu estou comunicando aqui para as pessoas que não têm noção nenhuma, tá? Isso aí. Eles são pessoas com muita capacidade de assessorar as pessoas na hora de investir. Uhum. E aí, a gente fez um treinamento que foi um MBA que eu fazia de graça, Legal. online, pelo YouTube. E aí, eu meio que não sacava que eles entendiam o potencial do negócio, né? Então, eu falava assim, pô, vocês precisam investir aqui no canal, botar dinheiro no tráfego pago. Uhum. E aí, os caras não sabiam se entendiam o potencial do negócio. Aí, eu comecei a botar do meu dinheiro e eu falei assim, ó, eu vou aqui seguir meu caminho. E aí, eu comecei a botar dinheiro de verdade. E o meu sonho no início era fazer um treinamento onde eu ia em cada capital europeia Uhum. e fazer uma aula de cada capital. Maneiro. Então, Paris, Amsterdã, Roma. Isso aí foi um sonho bem legal de realizar ao longo do Show de tempo. bola. Muito muito legal. Viu? Aí pra galera que desiste depois de fazer 4 vídeos, ó, fez Ah. 206 vídeos seguidos. Ninguém assistia. Não, eu brinco que foi graças ao Pinto. Graças ao Pinto que eu não parei, né? Porque tinha um rapaz chamado Fábio Pinto, que teve um dia que eu falei assim, cara, eu vou parar, ninguém vê isso aqui. Ele falou assim, não, continua. Eu tô vendo. Aí o Fábio Pinto que me salvou. E aí eu entendi, você tem que fazer o teu conteúdo para uma pessoa. É. Porque uma transformação é exatamente o que Jesus queria que a gente fizesse. Uma transformação de cada vez. Uhum. É isso aí. Isso aí. Show de bola. Exatamente. Muito bom. Constância, né? Tem foco ali Constância. constar. E assim, quais os maiores. Mudando um pouquinho agora, voltando para a área dos investimentos aí, qual o maior os maiores erros que você vê as pessoas cometendo aí na hora de investir? Olha, eu coincidentemente vim num Uber aqui do podcast e eu gosto muito de perguntar para ver até onde vai a conversa, né? Então ele acredita que a aposta esportiva é o investimento que ele pode fazer. Aí, engraçado que a mulher dele não gosta que ele faça isso. Normalmente a mulher tem um feeling Sim. que o cara tá A fazendo mulher tem, besteira, né? a mulher sabe, gente. Vai fazendo Então, besteira. As mulheres. acho que o maior erro é exatamente a pessoa que ela acha que está investindo, mas na verdade ela está perdida ali.
que ela não tem noção do que ela está fazendo. Acha que a pirâmide é investimento, é não ter noção mesmo do que é certo e errado. E na construção de narrativas pra gente fazer... Eu vou misturar o assunto sempre aqui, tá? Isso aí. Porque pra mim, essa é a mentalidade. Você tem que conectar os pontos, porque aí você tem uma visão diferenciada, né? Na hora de fazer as narrativas para você vender o produto, você tem que dar esse ar mesmo de, olha, isso aqui é o que não é para fazer. Aí, onde é que tem o que é para fazer? Lá dentro do produto. Esse é um tipo de estratégia de construção de CPL, né? Então, esse assunto é muito relevante, porque só te falar o que não é para fazer, você já está dando uma aula gigante para o teu aluno. Isso Exatamente. aí, exatamente. E as pessoas acabam indo também muito por aquilo, né? Ah, tá todo mundo fazendo, eu vou também. E ela fica justamente nessa coisa perdida, porque, tô vendo todo mundo, agora a aposta esportiva tá super em alta aí. Vem um influencer, às vezes grandão, e tá divulgando, e aí a pessoa vai, não. Poxa, aquele influencer tá divulgando, eu vou naquilo ali. E aí acaba que a pessoa fica completamente perdida, né? E assim, dentro desse discurso aí, porque, se eu tivesse feito um vídeo nesse Uber, era uma aula magna, eu acho, do que não fazer, né? Mas dentro desse sentido aí, ele falava, não, eu boto pouquinho. E quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito, né? Você tem que falar que cada centavo, cada real, ele faz a diferença. Quando eu conheci lá o Warren Buffett pessoalmente, ele fez esse gesto, ele pegou 1 centavo no chão, deve ter colocado lá de propósito, e falou assim, essa aqui é a semente do próximo bilhão. Então, a pessoa que ela sempre acha que tem pouco, ela não vai dar valor. E eu, depois de treinar mais de 40 mil pessoas, pagantes, sei lá, de graça, já deve passar de, sei lá, 1 milhão. Eu percebi que as pessoas, elas sempre se diminuem. Eu tenho muito pouco para começar, eu não vou começar. Sim. Aí também não sabe investir da maneira correta. E realmente, se você investe para ganhar 5% ao ano, não tem estímulo nenhum você investir. Aí tem que gastar mesmo, tem que ir para aposta esportiva. Mas se você tem técnicas, você tem um treinamento de investimentos e você tem uma rentabilidade decente, aí o negócio é estimulante de você trabalhar o teu capital dessa maneira, né? Não, bizarro. Perfeito. Show de bola. E é engraçado esse... Eu conheço as pessoas que sabem que estão fazendo merda e continuam fazendo. A maioria, Teve né? um amigo que... Tá escrito na cara que é golpe, No assim. lance do faraó escrito. do... Eu vou cair nessa. No faraó do Bitcoin lá, de Cabo Frio, sei lá, que foi preso, tá uma pirâmide absurda. E ele falou comigo um tempo antes do cara cair, assim, entrei num negócio aqui, tô botando 10 mil e tá me rendendo 2 mil por mês, isso aqui tá ódio. Eu falei, cara, você sabe que você vai perder, né, que vai dar problema. Não, mas tá bom. Eu sei que é errado, mas por enquanto eu tô ganhando, tá bom. Então eu vou continuar fazendo, mesmo sabendo que eu tô fazendo merda. Aí passou 2, 3 meses, perdeu tudo que tinha, porque vai aumentando, vai botando mais um pouquinho, mas a pessoa continua, quer acreditar ali que na facilidade, né? Teve uma época que eu fui a fundo mesmo. Por que acontece isso, né? Aí fui lá ler relatórios do Departamento de Saúde da Inglaterra, que lá eles são muito fortes no gambling, na jogatina, né? E aí mostra que a pessoa que ganha até 2 salários mínimos, ela tem crenças tão pobres sobre o que é construir riqueza, que ela acredita que só num golpe de sorte que ela consegue ascender financeiramente. Então não acredita na história do construir patrimônio, construir pouco a pouco e chegar num resultado exponencial usando as ferramentas certas, né? Legal, show de bola. E pegando esse gancho que você falou do Warren Buffett, como é que foi essa experiência? Como é que foi conhecer ele lá? Enfim... Eu fiz IBMEC aqui no Rio de Janeiro, na época da faculdade, e aí tinha uma pessoa lá que ela tinha acesso a ele. E conseguiu que a gente fosse a primeira universidade internacional que ele recebeu lá em Omaha. Legal. Na época eu estava fazendo uma coisa chamada Work Experience, não sei se vocês sabem o que é, mas você, durante a faculdade, você poderia trabalhar nos Estados Unidos legalmente, né? Então eu fui fazer isso lá e eu estava morando no Colorado na época. Então teve a oportunidade, eu fiquei sabendo, aí eu saí de lá do Colorado, fui para Nebraska, tava tudo lotado, tive que dormir no aeroporto, mas foi uma experiência muito legal mesmo, foi transformadora, graças a Deus eu consegui viver isso, porque realmente mudou o rumo da minha vida, tamanha inspiração que ele é para mim, já consumia muito conteúdo, livros dele, já sabia quem ele era, mas lá naquele dia ele falou uma frase muito importante, que ele falou, os mais inteligentes aqui vão ser os primeiros a quebrar. E ali ele deu o segredo dele, que é
entender que o mercado financeiro, ele parece ser muito matemático, mas ele, na verdade, é muito emocional. E ele reconhecer que os mais inteligentes vão ser os primeiros a quebrar é porque eles não gerenciam bem os riscos, não entendem os limites emocionais e matemáticos também do que pode acontecer no mercado financeiro se você não souber gerenciar as suas posições ali. Muito Legal, bem interessante. Parece complicado eu falando aqui fazer isso, mas é muito fácil, tá, gente? Sim. Isso aí eu levo também como uma bandeira do meu canal, porque as pessoas elas costumam pintar o mundo das finanças como algo muito complexo, difícil, né? E é muito fácil, na verdade. É só a gente tirar as influências da grande indústria. A grande indústria financeira lucrou mais de 160 bilhões de reais nos últimos 2 anos. Então, se eles quisessem acabar com o déficit de educação financeira no Brasil, eles conseguiriam pagar essa conta, né? Mas não querem, porque é muito lucrativo. Você deixar as pessoas ignorantes, achar que investir na poupança é seguro, achar que investir em fundo caro é bom. Então, se começar a deixar eu falar aqui, ó, eu vou começar a botar no mesmo pote todo mundo das apostas e alguns produtos financeiros. Sim, verdade. exatamente. Não, e já passaram por aqui nesses 60 episódios aí, vários, né, empreendedores do nicho de finanças aqui. Então, a gente está sempre falando, tentando levar realmente educação para as pessoas, informação. Esse é o intuito do podcast. É mostrar a vida real do empreendedor, mostrar a realidade, porque o pessoal, muita gente não conta a derrota, né? O pessoal conta muito as vitórias. E tem muito conteúdo aqui bom nessa área, falando isso, que você tem que ter o emocional, você tem que estudar, você tem que ter informação, né? As pessoas querem, porque meu fulano indicou, como a gente tá falando, porque meu amigo tá fazendo, eu vou fazer também. É o dinheiro fácil, é o dinheiro rápido, então as pessoas não querem pensar a longo prazo. Eu acho que o brasileiro tem um pouco dessa mentalidade, muito imediatista, né? Olha, isso aí também é uma das bandeiras que eu levanto no meu canal, que é meio polêmica, porque isso não é coisa do brasileiro, não, isso é coisa do ser humano mesmo. Eu tenho alguns amigos nos Estados Unidos que falam que essa história de pirâmide financeira, aposta esportiva, isso aí é problema mundial. Eu estava até lendo um artigo esses dias, lá da Tailândia, que falava que quando entram os sites de apostas no país, existe uma queda do volume de trading, de day trading, no mercado financeiro, porque esse ímpeto da aposta, ele é deslocado para o mercado de apostas esportivas. Então, isso afeta a valuation de XP, por exemplo, entendeu? Interessante esse dado. Legal, né? Faz total sentido. Existe um padrão dentro do mercado de ações, que é você investir em empresas de baixa volatilidade, né? Isso é comprar empresas elétricas, empresas de saneamento, concessões, entre outras. E o que está por trás disso é exatamente porque os jovens eles têm um ímpeto maior por tentar comprar tickets de loteria dentro da bolsa. Então, quando você compra as empresas de baixa volatilidade, elas basicamente estão subcompradas, né? Então, isso é um padrão muito lucrativo no mercado que é baseado nas emoções das pessoas. Muito legal. Legal. Eu vou aproveitar o gancho que a gente está falando dessa questão e dessa mentalidade. E, recentemente, o Bruno Perini postou um podcast, um corte do podcast dele, que ele falando que ele é zero otimista com o Brasil, né? Que ele fala que o Brasil é aquele aluno que tá no desespero, tira 4, tá mal, estuda ali, se esforça um pouquinho, quando tá melhorando de novo, volta para o fundo de novo. E eu, ano passado, fui no evento do ATAB com você e eu te fiz uma pergunta no evento. Eu até falei um pouco desse mundo, a gente vai falar aqui ainda de infoprodutos, do digital, e eu perguntei para você da questão do Rio de Janeiro. Então, assim como o Bruno Perini, eu já fui mais otimista, hoje eu tô menos otimista também com essa questão do empreendedorismo no Brasil, o crescimento do Brasil. Você ainda tá com aquela mesma resposta que você falou no passado? Não sei se você vai lembrar, gente. Que ele falou, não, que eu falei da questão do empreendedorismo, que eu acho que aqui no Rio de Janeiro, mas não só no Rio, no Brasil, muito difícil empreender, falar sobre crescimento, falar sobre negócios. Acho meio sofrido. Continua com a mesma mentalidade ainda, acha que flui aqui ou não? Eu sou otimista, esse é um viés natural que eu tenho até que tomar cuidado com ele, para não ser um otimista cego, né? Mas eu acredito que tudo isso que você falou, na verdade, é oportunidade, porque aqui tem menos concorrência. Se eu pudesse estar lá nos Estados Unidos, eu poderia estar. Minha mãe, ela é americana, já jurou bandeira lá, então eu poderia fazer isso como investidor também, mas a oportunidade está aqui. Outra coisa também que eu falo,
é que as pessoas que eu amo estão aqui, né? E a minha vida não é movida pelo que eu posso comprar e o que eu posso gastar. É pelas pessoas que eu posso beijar, tá do lado. Então, eu não trocaria aqui por nada. E eu acho que tem muita oportunidade, sim, porque a tecnologia, ela gera transformações exponenciais. Então, em algum momento, a gente vai ter sistemas tão desenvolvidos de inteligência artificial para segurança, que a gente vai conseguir, de alguma forma, gerenciar o crime, né? Só que isso vai ter um custo social. Então, eu acredito que a gente vai ter que aumentar muito imposto. É muito barato pagar imposto aqui no Brasil ainda. Pode parecer até maluco isso que eu estou falando, mas o problema é que aqui a gente não tem o serviço, mas o imposto aqui ele é barato. Aí você tem que pagar 2 vezes e acaba ficando caro. Mas eu acho que eu sou otimista para o Brasil como um todo, né? Porque ao longo de 30, 40 anos a gente vê as transformações. Só que no curto prazo a gente sente as dores, né? Infelizmente, a gente tem uma violência crescente aqui no Brasil pela falta de educação e muitas dessas outras mazelas aí que é da sociedade brasileira, da sociedade que está aqui no Equador, né? A gente não tem muito país rico nessa área, então tem que entender a questão do clima, da cultura. E só para dar um outro lado também da questão, né? Se a gente pensar na parábola dos talentos da Bíblia, o Brasil ele não está gerando muito ganho com os talentos que ele recebeu. E, infelizmente, no mercado financeiro, a gente tem coisas muito assimétricas, né? Então, o rico ele fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Então, a gente tem que tomar cuidado porque esse gap que a gente tem de tecnologia com países como os Estados Unidos, Israel, isso aí tende a ficar cada vez mais gritante. Eu enxergo muito isso também no próprio mercado, né? A gente tem muita oportunidade ainda no mercado financeiro aqui no Brasil. Você vai comparar com o mercado nos Estados Unidos, né? Hoje somos mais de 5 milhões, que já cresceu bastante, mas se comparar isso com o mercado lá de fora, nossa, tem muita coisa ainda para crescer, muita empresa ainda para listar, então eu também enxergo isso como uma grande oportunidade, né? Sim, quando a gente vê esses mega investidores como Lírio Parisotto, Guilherme Afonso, esses caras compraram o Brasil ali na década de 80. Teve um crash ali no Brasil entre 86 e 88, que esses caras que estão muito grandes hoje, eles compraram ali naquele momento, com hiperinflação, insegurança jurídica muito grande. E a gente tem que entender também que a concorrência não é muito diferente, né? Sim. A gente tem a Rússia lá, problema gigante. Então, a gente tem um nicho dentro do mercado financeiro internacional, que é o mercados emergentes. O Brasil ele tem um pedaço ali, e a gente tem que aprender a diversificar isso com outros mercados, porque a grande vantagem é poder fazer isso de uma maneira muito barata. Eu bato muito na tecla que eu penso como um empreendedor que tem o mercado de ações como um mecanismo de facilidade. Porque se você vai abrir um negócio, você tem o risco de tomar um prejuízo de uma ação trabalhista. Estava vendo uma estatística hoje, que eu não sei se é aquelas que tiram do sovaco, né? Mas se você pegar todas as indenizações trabalhistas do Brasil, é maior do que o resto do mundo inteiro. Sim. Então, a gente tem esse risco quando a gente empreende e a gente vai abrir, sei lá, um bar, uma empresa qualquer. A gente pode perder mais do que a gente colocou e ficar encalacrado lá com o nosso CPF durante muito tempo. E na Bolsa a gente tem a vantagem de o máximo que eu posso perder é o que eu coloquei. O caso mais gritante que a gente vê na prática disso é o caso lá da JBS. As ações se valorizaram mais de 150% desde o evento lá da Lava Jato. Os caras cometeram um crime, os acionistas lucraram com isso, valorizaram, mas você não cometeu crime nenhum. Você se beneficiou do crime através da ação. Então, até essa loucura que aconteceu aqui no Brasil mostra como é que é seguro você empreender através da Bolsa. Sim, verdade. Legal. Muito bom. Show de bola. Voltando agora de novo pro mercado digital, aí a gente vai e volta aqui também misturando os assuntos. O que você poderia falar aí pro pessoal, principalmente para quem quer empreender com infoprodutos ou no mercado digital, ou já até empreende, mas quais foram assim os seus maiores erros e acertos para conseguir decolar aí um produto digital? Olha, tenho vários mentores e acredito que relacionamentos, networking seja a principal questão que a pessoa tem que trabalhar. Porque você tem que ter um padrinho que vai te tirar
de um ponto e te levar para o outro. E é através dos relacionamentos que você gera isso. O pessoal pode falar aí de várias questões técnicas, você tem que ter os gatilhos, não sei o que lá, mas no final das contas, os ganhos exponenciais que tem, eles vêm basicamente disso, né? De um apadrinhamento de alguém maior. Tanto que a Liga Árabe lá do futebol está fazendo isso através do Cristiano Ronaldo. Exato. Para a gente ver o poder que tem esse marketing de influência através de relacionamentos. Mas outras coisas que eu aprendi também com esses meus mentores, vou aqui mencionar o Breno Bland, ele fala que tem muita gente que confunde o fato de você gerar uma transformação incremental por uma transformação radical. Então, por melhor que seja você ensinar o teu cachorro parar de fazer xixi na sala e fazer na despensa, pô, isso é uma transformação incremental. Mas você, por exemplo, ensinar alguém a se aposentar 10 anos mais cedo, 15 anos mais cedo, gerar uma empresa através da bolsa, isso é uma transformação que tem um potencial radical. Se a gente fala também do maior exemplo, que é o Érico Rocha, né? As transformações de vida que ele gerou a partir do digital são incontestáveis. E a gente precisa ter um entendimento também que as atividades de alta performance, elas têm uma característica dos retornos que são assimétricos. O que quer dizer isso traduzindo, né? Por que no futebol o Neymar ganha lá 50 milhões por mês, mas a maioria dos jogadores ganham R$2.000? Porque a performance, ela é muito diferente entre um e outro. No mercado financeiro é assim também, no mercado digital também é assim. Então, vai ter uma pessoa que ela vai ganhar muito mais do que 100, 200 outros players sozinhos. E a gente tem que entender como é que a gente vai jogar esse jogo e vai se comunicar dentro dessa realidade. No caso aqui do meu nicho, o grupo Primo é isso aí. E aí a gente mostra até que a união do Bruno Perini com o Thiago é essa história dos relacionamentos de novo, mostrando quanto isso é importante, né? Então, trabalhar nessas duas pontas de entender aonde você está nessa curva da distribuição dos lucros daquela indústria e também ter os relacionamentos certos, eu acho que são os dois grandes fatores, né? Perfeito. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de você chegar sobre padrinho, exatamente o mesmo assunto quando você tocou a campainha ali. A gente estava falando sobre apadrinhamento, né? Exato. Que a gente não entende. A gente fala assim, pô, tem gente que às vezes você tá ali desempenhando, você tá fazendo, mas falta aquele fator ali que é esse apadrinhamento. Alguém que vai te dar uma visibilidade ou te orientar ou te colocar em algum lugar, né, ali privilegiado assim, que você vai ter acesso ali àquelas pessoas que vão te ajudar. Eu estudei no Grupo Primo, eu conheço o Bruno Perini, então você tá falando desse... É muito isso, às vezes eu falo assim, eu até te perguntei isso também no evento do ATAB. Muitas pessoas que são cariocas, que são do digital, foram para São Paulo, né? Porque eu sinto, assim, a falta no Rio de Janeiro. Não sei, você que já tá num nível muito mais alto, certamente tem um nível de relacionamento muito mais fácil de chegar a algumas pessoas. Mas, assim, de ter ajuda, de ter pessoas ali que são daquele nicho, fomentando o nicho. Parece que tá cada um puxando para um lado. Então, se fulano não pode ajudar a falar de ciclano porque vai afetar. Então, aqui eu sinto muito isso. Parece que as pessoas não cooperam. Você vê isso também? Teve gente que foi para São Paulo para poder deslanchar, de fato, realmente. O Bruno Perini foi um dos que foi, o Wendel de Carvalho e vários outros, né, que são cariocas, que em São Paulo os caras chegaram em outro patamar. Você sente essa dificuldade também, assim, no Rio? Você acha que falta de pessoas ali para você... Ah, eu acredito que não. Mas eu também tenho um viés que eu não boto fora a desculpa dos meus resultados. Está sempre dentro de mim, né? Então, dentro do meu caso, o meu plano é, eu vou ser o maior investidor ao longo do tempo, que é isso que vai gerar o meu resultado. Eu não acredito que eu tenho resultado no digital porque eu sei falar bem, que eu sei fazer bons roteiros. Sim, porque eu sou bom naquilo que eu faço. Então, a vantagem da profissão dos investimentos é que quanto mais velho eu ficar, melhor eu vou ficar, mais resultado eu vou ter e o negócio tende a crescer. Sim. Qual que é a armadilha? Eu querer ter em 2 anos o resultado que eu tenho que construir em 20 anos. Então, a consistência é o mais importante. A minha linha de roteiro principal no YouTube é a carteira da Olivia, né? Que é uma narrativa de como que você pode começar com pouco dinheiro, sem precisar saber muito de matemática, sem investir muito tempo e construir um capital. Então, a minha filha está com 2 anos e pouco,
a carteira lá tá com mais de 35 mil reais já. Então eu mostrei na prática como é que se você começa com pouco, mas com consistência, você chega num lugar. Porque Sim. quem é que tem 30 e poucos mil reais aqui na realidade brasileira? Mas você consegue construir botando $50 por semana ali. Hoje em dia que eu faço jejum intermitente, eu até brinco, né? Pô, deixa de comer o café da manhã ou o almoço, você vai ficar mais em forma, vai ficar melhor de saúde, vai juntar mais dinheiro e entender que controlar os impulsos emocionais é o que vai te levar para a vitória, né? Muito bom. Não, perfeito. E aproveitando a gente tá falando de padrinho e tal, quem são suas referências hoje, assim, tanto do mundo de finanças quanto como influenciador ou mercado digital também? Investidores são referência para você? Olha, investidores, isso é até um problema da minha comunicação no digital, né? Eu jogo tanto na real que eu falo para as pessoas que você não pode ser especialista em opções, você não pode ser especialista em buy and hold, você não pode ser especialista em fundos imobiliários, porque o investidor de verdade é aquele que consegue comparar todas as alternativas e encontrar a melhor possibilidade em relação ao retorno e o risco que ele vai correr. Então, como é que eu vou ser algo que eu não acredito? Então, esse é um problema da minha comunicação, de ter um branding forte nisso, Sim. né? Então, dentro do valuation, do value investing, eu tenho como referência o Warren Buffett, né? Em termos de investimentos quantitativos por fatores, que é uma técnica que eu, pessoalmente, adoro ensinar para os alunos, porque é o que salva o tempo, é o que dá resultado, previsibilidade. Eu tenho como referência uma pessoa chamada Clifford Asness. Ele é um PhD que foi aluno de um outro gênio das finanças, que é o Gene Fama, que ele tem uma empresa chamada AQR, que é Analytics Quantitative Research. Esse cara é muito bom. O site lá dele disponibiliza muitos artigos que eles constroem. Ele tem uma política também de remuneração dos fundos dele, que se o artigo é público, ele cobra menos para administrar aquele dinheiro. Mas se é um artigo que eles desenvolveram a tecnologia, tem uma outra cobrança em termos de performance. Gosto também muito de uma pessoa chamada George Soros. Não concordo com essa visão que as pessoas têm dele maligno, globalista, não. Isso aí é gente que não conhece a própria estratégia que ele usa de investimentos, né? Gosto também muito de um cara chamado Jim Rogers. Ele era sócio do George Soros, num fundo chamado Quantum Fund, da década de 70. Eu gosto muito das narrativas que ele constrói para os investimentos e dos livros que ele escreveu. Esse cara, para vocês terem noção, ele deu 3 voltas ao mundo, 2 de moto e 1 de carro. Ele escreveu livros nessas viagens que ele falava assim, olha, eu vou viajar o mundo e vou contar como é que eu investiria nos mais diversos países, né? Então essas narrativas são muito interessantes. E ele, no final desse processo, dessas viagens, ele fez isso enquanto o mundo era socialista e capitalista, para vocês terem noção, né? Foi na China lá, na década de 70. E aí depois ele se mudou para Singapura, exatamente porque ele vive, né, a tese de investimentos dele, que a China é o futuro. Bem legal. Na parte do digital... É isso que eu ia falar. Agora, você não eu poderia ficar falando aqui muitas pessoas, né? Desculpa, tá, gente? Né? Isso aí. Já anota tudo aí, Já galera. anota tudo aí, galera. A minha esposa reclama que eu sou a mulher do relacionamento, que eu não paro de falar. Eu Mas faço isso também. aqui também é assim. Aqui também Eles é são um casal, né? E eu sou a conciliadora. Eu tô aqui resolvendo. No mercado digital, eu acredito que a minha maior referência é o Wendel Carvalho. Eu tenho a oportunidade de ter ele como amigo, né? E a gente se conheceu através do digital. E a pessoa, quando ela te cuida de um jeito que ele faz com as pessoas... quem não conhece o Wendel pessoalmente, ele é muito maior ao vivo do que ele é na internet. Ele já é gigante na internet. Então, me ajudou muito, muito mesmo. Não tenho nem o que falar, assim, da Karina também. Já fui na casa deles, me tratam, assim, muito bem mesmo. Sou muito grato também ao Pablo Marçal. Tem live sua bem antigona no seu Instagram. Pablo Marçal, Paulo Vieira. Paulo Vieira também. Esses caras assim... Vários outros. Tipo, faz live com ele, ganha 20 mil seguidores de pessoas que realmente estão engajadas em melhorar. Isso é ótimo. Então, isso aí me gerou muitos dividendos também em termos
do negócio, né? Porque essas pessoas acabam tendo uma chancela de grandes players como esse. Então, isso gera muito resultado também. Pô, se eu falar aqui, Pedro Sobral, eu já participei do mastermind dele também. Uma vez ele me ensinou algo sobre você estruturar a tua comunicação. Pô, que o negócio, assim, pagou 10 vezes o investimento que eu fiz para participar do grupo. Então, eu acredito muito também em você investir no digital, em participar dos masterminds, porque você ali ganha o relacionamento, você ganha confiança. Sim. Você, se for inteligente, já paga esses investimentos no primeiro encontro, no primeiro mês, entendeu? Você tem que ter intencionalidade. É o que muitas pessoas acabam faltando, né? Elas estão fazendo por fazer, não estão focadas, não estão botando realmente a pele em risco na hora de investir ali. Pô, mas vou falar aqui também do Ryan. Ryan, sou muito grato por ele. Foi ele que me ensinou a monetizar realmente o digital. Eu nunca participei de um produto que gerou tanto valor quanto o dele, né? E isso aí é unânime para quem participou da fraternidade lá no começo. Vou aqui agradecer também o Rafa Leite. Conteúdo dele eu tô consumindo agora, né? Então, pô, o cara traz uma clareza ali nessa história de construção de CPL, de narrativa. Legal. Eu sou, pô, se deixar aqui eu vou falar muito, porque quando o pessoal me critica, fala assim, você é vendedor de curso? Eu brinco. Pô, eu sou comprador de curso, porque eu não tenho noção. Muito dinheiro pra curso. Quantos treinamentos que eu já comprei e faço todos mesmo. Excelente. Betina, Bárbara Bruna, Marcelo Bragion, lá do Genius, o Bruno Gimenez também. Pô, todo mundo. Show de bola. Legal, muito bom. Eu vou dar uma olhada nesse Rafa Leite que eu não conhecia. Rafa Leite? Ele que é o CEO da For Múltiplos, quem lança o Rodrigo Góes, que é o maior de mídias do Brasil. Sim. Mas esse treinamento, olha que engraçado, né? Ele trabalha lá no mesmo complexo de prédio que eu. Ele fez uma pré-venda só para as pessoas que conhecem ele. Ele deve ter poucos seguidores, né? E eu fui lá o primeiro a comprar o negócio. Só que ele fez essa venda, o cara é Galaxy, um dos maiores do mundo no digital. Ele fez essa venda no presencial. Eu tava tomando um suco no Polisucos ali no Downtown. E aí eu comecei a ver uma mesa falando de digital. E eu sou muito comunicativo e inconveniente. Já sentou lá. Eu falei, pô, me ensina aí esse negócio. Digital, Poderia ser uma pessoa que tinha 2.000 seguidores que estava falando do assunto ali, mas coincidentemente era no top 20 do mundo. E eu criei aquele relacionamento e ele me vendeu que ele era competente nessa conversa. A gente depois se conheceu mais, depois eu fiquei sabendo um pouco mais da história dele. Mas a primeira venda de um dos maiores do mundo no digital, o cara acabou fazendo no presencial. Mostra que ele é bom mesmo. E eu brinco, quando eu vou nos eventos, que eu pego seguidor no varejo mesmo. Eu falo assim, ó, quero ver aí tu tá me seguindo. E meto o dedo no celular da pessoa. Deixa eu conferir aqui. Cara, é um por um. Maneiro. Muito bom. Falar nisso, esse Rodrigo Góes deve estar aproveitando o hype do Rodrigo Góes Fake Nerd agora, né? Pô, muito, né? Pesquisar lá já vai seguir ele. Boa. Show de bola. Temos mais perguntas? Temos mais perguntas. Temos. A gente entra em finanças, vai pro digital vai e volta, já até me perdi aqui no... Deixa eu ver se ainda tem. Tem uma que eu botei da Olivia, tinha uma pergunta sua aí, por isso que eu não fiz, deixar pra você. Tio Uli tem uma princesa, 2 princesas na vida dele. Eu trouxe até um presentinho pra ele levar. Você... meu filho que escreveu, tem um filhinho de 10 anos, o Antônio, já até gravou aqui com a gente. Antônio. Antônio escreveu, eu falei, filho, mostrei a Olivia pra ele, eu falei, olha, escreve uma mensagem pra essa bebezinha linda aqui. Ele escreveu com a letrinha dele, mandar pra ela. Isso aí. Eu sei que você é um paizão, que tá sempre muito preocupado em transmitir pra Olivia valores, né? Princípios, eu acho, não trazendo da área do investimento, mas na vida, né? Trazer fundamentos, que é isso que a gente tem que ter. Então, assim, você como empreendedor, como pai, como alguém que empreende na área das finanças, que recado que você pode deixar para os pais, para as mães que estão assistindo aí, né, na questão financeira, como é que eles podem preparar os filhos financeiramente e com valores também, valores sólidos para a vida. Manda um recadão para esses pais. Sei que você está sempre postando isso, lendo para ela versículos da Bíblia, Salmo, desde ela bebezinha, você sentava ali com ela e ficava. Eu sei que é algo que é importante na sua família, no seu dia a dia. Olha,
principal é a gente tomar cuidado com a linguagem que a gente usa dentro da nossa casa. Porque a consequência financeira dos nossos filhos ficarem ricos financeiramente ou não, isso aí vai ser uma consequência da riqueza emocional que eles têm. Então, eu vejo um padrão muito grande das pessoas muito preocupadas em dar tudo para o filho e não deixar ele tomar riscos, né? Então, isso é principalmente para as mães. Às vezes você tem que deixar o teu filho cair, escorregar, bater a cabeça, quebrar a cara. E para os pais também mais velhos, porque essa noção de risco vai desenvolver um ímpeto para ele, né? E no final das contas, o teu filho ele vai ser o que ele quiser ser da vida dele. Para de falar que você não pode, você não consegue. Um diálogo encorajador, ele vai gerar essa emoção positiva que vai se transbordar na realidade em riqueza material. Então, o foco é dar amor, dar carinho. A minha esposa estuda muito sobre psicologia, né? Ela está se formando nisso. E aí ela mostra como é que uma criança, quando ela está com as emoções que ela não sabe administrar, você tem que chegar e dar um abraço, dar um carinho, porque esse é o mais básico do entendimento do que é ser amado, é o segurar no colo. E isso vai transbordar depois na adolescência, porque a criança, se ela não se sentiu amada naquela primeira infância, ela vai dar um rebote na adolescência, vai gerar um problema, e isso vai te afastar dela. Outra coisa que eu falo muito também é que o casal ele tem que estar alinhado espiritualmente, porque existem macro-objetivos e micro-objetivos dentro de uma família, né? Então, entendimento do mundo é que o macro-objetivo é ficar rico, se formar em Harvard, mas não é isso. É ter clareza sobre os teus valores, os teus princípios, entender o que vem na frente do que na vida, né? Então, eu vejo na mídia aí algumas pessoas falando, nesse caso aí da Larissa Manoela, dos pais. Tu tem que ter respeito pelos teus pais, independente se tu tem 200 milhões ou tu tem 200 reais na tua conta. Existe um princípio básico, né? Eu chamo meu pai de senhor até hoje. Não tem um relacionamento de quem sou eu para bater boca com meu pai? Então, muita gente também ainda depende dos pais financeiramente, vive na casa da pessoa, consumindo, achando que é um hotel e tu não respeita teus pais, fica querendo bater boca. Eu acho que quando a gente tem foco espiritual, no meu caso, de Deus, isso aí já te passa valores e princípios que te norteiam sobre a vida, e aí o sucesso financeiro é só mais uma consequência de outras riquezas que você construiu. Muito bom. Excelente. Show. E quando Show a de Olivia bola. nasceu, mudou alguma coisa? Assim, mudou uma chave em você? Alguma coisa? Você tem aquele tio-olho ali antes do nascimento e quando a Olivia nasceu, você falou, cara, preciso... Porra, muito. Infelizmente, no dia que eu nasci, minha mãe descobriu que meu pai tinha tido uma outra filha fora do casamento, né? E eu só fui refletir sobre isso depois que a minha filha nasceu, né? Que eu nasci no meio da mentira e da enganação. E eu só fui entender realmente o que era inocência e amor puro quando a minha filha nasceu. Porque ali eu entendi que eu podia mergulhar de cabeça naquele amor e nunca ia me dar mal. Você nunca vai deixar de amar um filho. Só quem é pai, realmente, mãe, que entende o poder desse sentimento. Você faria qualquer coisa pelo teu filho e se ele não te desse crédito nenhum, você continuaria feliz igual e faria mais outra vez. Então, eu vejo também essa clareza que hoje em dia as pessoas não têm. Cara, se tiver que passar perrengue para ter filho, passe perrengue. Porque nenhum perrengue, ele não vai pagar essa riqueza que é ter a família. Eu fico com a minha esposa, às vezes, questionando, né? A gente fala, cara, como é que as pessoas se separam vivendo isso aqui? Porque às vezes a gente fica abraçado lá no sofá com a minha filha e a gente fala assim, isso aqui é mágico. Como é que as pessoas deixam de viver isso porque brigou, por causa de qualquer desentendimento? Não tem nada que vale a pena você não estar naquilo ali. Show de Muito bola. bom. Não, e até hoje, aproveitava, você sabe que eu gosto de deixar as minhas frases. Hoje até o Pierre Chama, o Rick Amorim repostou um conteúdo de um texto do Pierre Chama e eu a repostei.
que ele fala que o pessoal fica muito usando a questão de você tem que matar um leão por dia. E aí ele traz uma visão totalmente diferente nesse texto, que ele falando, não, você não tem que matar um leão por dia. Você tem, aí ele um texto bem grande, tá? Eu não vou ler pra vocês, vão lá, depois leiam. E ele fala, não, você tem que cuidar do seu leão. Então ele fala que ele traz lá a história dos filhos, como é que ter dado muitas vezes as coisas para os filhos atrapalharam na hora de ter os sucessores ali dentro do negócio, em toda uma historinha. Eu vou resumir para vocês aqui a frase que me mexeu bastante. Somos os resultados dos nossos desafios. Com grandes desafios nos tornamos grandes, com pequenos desafios nos tornamos pequenos. Então é isso falando, às vezes a gente falou aqui de filho, de tudo, você tem que deixar a pessoa passar por algumas coisas para poder ela até para valorizar, né? Para valorizar o pai, para valorizar a mãe, deixar cair para poder ver. Então, grandes coisas tornam a gente forte também, né? Esse aqui, eu adoro trazer umas reflexões aqui, eu adorei esse texto. Eu li esse texto aí e eu eu não tenho vergonha nenhuma em discordar. Eu não gostei desse texto. Eu gostei do texto. Sabe por quê? Não tem vergonha de discordar, não, eu gostei. Quem lê esse texto aí, o cara ficou muito rico, ganhou a empresa e os filhos não estavam prontos para suceder ele, né? Exatamente. Isso é uma coisa que eu aprendi que os pais têm que aprender a respeitar o que os filhos querem pro seu destino. Esse Isso cara aí, ele é muito rico, e o cara muito rico, patriarca, ele tende a querer controlar o destino dos filhos. E foi por isso que no primeiro dia que eu fiz a live lá que eu falei, eu fui lá e agradeci meu pai por ele ter deixado eu ser quem eu queria ser. Porque é muito comum o pai querer que os filhos assumam os negócios pelo legado. Mas assim, se você ficou rico e construiu uma empresa muito grande, o problema é teu. É uma escolha sua. É uma escolha sua, mas não vai determinar que o teu filho, para ser bem-sucedido, ele tem que ser bem-sucedido e comandar a tua empresa, né? Existe hoje mecanismos de governança nas empresas exatamente para dar essa liberdade para os herdeiros. E é uma realidade que as pessoas elas não têm muita conexão. Então não tem ninguém falando assim, cuide dos herdeiros, porque eles querem viver a vida deles, né? Mas eu que, de certa forma, consigo ter essa empatia com esse assunto e ter tido a liberdade de não precisar viver isso, hoje vivo essa realidade também para minha filha, né? Eu até falo lá na carteira da Olivia que eu quero fazer aquela carteira para que quando ela tenha 25 anos, ela consiga viver o propósito dela de maneira independente. Porque esse texto aqui, ele também fala muito do que eu ensino, né? Sim. O cara, se ele tivesse ações numa carteira, ele não precisava ficar determinando que o filho dele matasse um leão por dia. Eu entendo, claro, a reflexão sobre você ter problemas que eles te afiam as tuas garras, né? Mas eu também vejo isso de uma maneira diferente. Eu até falei uma vez isso com o Wendel, né? Cara, não é... Se o teu filho vai ser vagabundo ou correr atrás, não tem nada a ver se você foi rico ou deu tudo pra ele. Meu pai me deu tudo que eu queria. Mas eu corro muito atrás. Por quê? Sim. Porque é um ímpeto que eu tenho de querer crescer. Eu posso ter nascido num patamar um pouco maior que a média. Ou maior do que a média. Mas eu quero estar tão grande. A limitação que botaram na minha cabeça não existe. Sim. Então, quando eu falo lá para os pais, não limitem os seus filhos à linguagem, era exatamente, deixa o teu filho ser exatamente o potencial máximo dele. Muitas das vezes a gente fica, não faz isso que é muito arriscado, filho. Aí você não está querendo que ele viva o risco, porque você é frustrado e você quer transferir esse teu trauma para o teu filho, né? Mais uma vez, se eu começar a falar, que nem é matraca. Não, e é engraçado como cada pessoa é tocada por um ponto diferente, né? Você vê o mesmo texto e as pessoas vão se pegar num gancho, numa frase. Eu concordo super com você, mas eu gostei de uma visão diferente de cada aquela matada. Você deixar a pessoa passar pelos desafios também. São pontos de vista aí, ó. Muito bom. E assim, se fosse questão financeira, essa história de correr atrás, os caras não estavam vendendo tanto treinamento pra mudar sua vida, né? Porque as pessoas estão aí se acostumando com o cheiro da merda, pra falar o português claro. Sim. Pois é, exato. Verdade. Muito bom. Vamos nos encaminhar para a pergunta final, né? Isso aí. Pergunta clichê. Aqui a gente faz uma pergunta para todos os convidados, que é para falar na real qual que foi o seu maior perrengue. E aí, assim, pode ser profissional, pessoal, alguma coisa que marcou, alguma coisa engraçada, o que você quiser. Cara, o meu maior perrengue... Poxa, deixa eu pensar aqui.
Então, aproveitando que você vai pensar, vou falar do nosso patrocinador para te dar Fechado. uma colher de chá aí. Já vai, isso aí. Já dá uma- Vai. Esse episódio é patrocinado pela Levilo, que é um sistema de gestão aí completo para o seu restaurante, cardápio digital, sistema de delivery, gestão de estoque, tudo. E para anunciar que eles estão com um produto novo agora, então focado bastante em quem tem delivery, que é o Levilo Marketing Pro, que é basicamente uma campanha automatizada pelo WhatsApp, com cases de até 35% no aumento de faturamento. E o melhor é que eles fazem tudo pro dono do negócio. Só tem que se preocupar em fazer o pedido e entregar, que eles vão cuidar de toda essa gestão para você. Então, aproveita aí, Isso Levilo, aí. hein? Todas as informações aqui na na descrição. descrição. Ah, enquanto ele... Deixar ele pensar mais um pouquinho, se inscrevam no nosso canal. Isso aí, aí. né? Vão lá nas redes sociais também, nos seguir, no Instagram, a gente tá nas principais. Estamos no Isso aí. Spotify também, no Apple Tudo. Podcast, tudo. A gente tá... Google, YouTube, tudo lá. Isso aí. Cara, eu tenho muitos perrengues aqui, cara. Elenco aquele lembrar. perrengue master. Mas vocês conhecem um festival chamado Tomorrowland? Uhum. Sim. Lá na Bélgica? Sim. Na época que eu bebia, eu era bem doido. Eu cheguei no evento e eu perdi o celular no táxi. Aí, Caramba. tipo, 1h da tarde isso. Pô, fiz o evento lá, tipo, devo ter bebido assim umas 14 horas seguidas, 15 horas seguidas. Nossa. Eu e meus amigos. Na época que o Pânico foi lá também. Aham. Eu tava lá naquele dia zoando pra caramba os caras por trás das câmeras. Cara, chegou evento doidão depois, consegui recuperar o meu celular Boa. Nossa! a tipo 150 quilômetros da onde tava rolando a festa. Caramba. Como isso? Não, e doidão, e como é que eu consegui ligar pro celular? Mas o celular voltou pra minha mão, então acho que Boa. esse foi o maior perrengue que eu passei na minha vida. Nossa. Mas em termos de finanças, assim, eu vou contar outra história também. Acho que eu nunca contei essa história em lugar nenhum, né? Na crise de 2008, Uhum. teve uma empresa chamada Countrywide Financial, que ela foi uma das principais causadoras da crise lá, prejuízo bizarro. Só que tem uma operação no mercado financeiro que chama-se lançamento de opções, né? Só que a taxa desse lançamento estava muito boa, estava 20% em dólar ao mês. Pô. E eu fiz essa operação e, pô, ganhei dinheiro, só que eu estava alavancado 100% na minha conta naquela época. Ou seja, foi 40% ao mês fazendo uma operação desse sentido. Uhum. Aí logo depois do vencimento, que a operação, graças a Deus, deu lucro, a empresa, porra, passou de $10 para 0. Então esse foi um Nossa. perrengue aí que eu fui salvo, porque naquela época eu achava que eu estava sabendo o que eu estava fazendo, mas na verdade não estava sabendo. Caramba. Nossa. Então fica a lição, né? Às vezes você tem que ter sorte também, Uhum. pra tu não se fuder na vida. Excelente. Tem que estar preparado. É isso aí. Tem que Teve ter um outro sorte. perrengue também, com relação... Isso aí foi em 2007 ou 2006, não lembro agora. Antigamente, as opções para você exercer elas, você tinha que ligar para a corretora. Uhum. E aí teve um dia que eu fiquei distraído e esqueci. Eu tinha uma operação que devia ter uns 480 mil reais Caramba. lá em 2006. E eu ia perder todo o dinheiro. Porque se tu não exercesse, tu perdia o dinheiro das opções. Só que nesse dia, foi Deus, com certeza, deu um problema no sistema da bolsa. Um negócio que nunca acontece. Por Putz. exemplo, nos últimos 20 anos, não sei quantas vezes aconteceu, não lembro de ter acontecido outra vez. E aí exerceram todo mundo automaticamente naquele dia e eu não perdi aquela grana. Caraca. Então, mais uma vez que Boa. pô, Deus estava cuidando de mim nos investimentos. Cuidou bem. Cuidou bem. Cuidado bem, eu achar um celular 150 É. quilômetros. Na Bélgica, doidão, Na tipo Bélgica, assim, 14 horas bebendo vodka. 14 Seu horas o depois. anjo da guarda dele tá ali Já acompanhando. tava, ele a na alma já foto. tava fora do corpo há muito tempo. Ali. Tio Show de Júlia, bola. muito Muito obrigada. obrigado. Foi um O papo prazer, foi né? Muito Foi bom. ótimo. Isso aí. E, pessoal, até a próxima. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.